Muito bem, ouvintes da Real FM, começa agora o segundo programa Cultura na Real, nosso colunista Flaviano Souza e Silva, e o tema de hoje, 21 de abril. Seja bem-vindo novamente, Flaviano, e a primeira pergunta é: o que é o 21 de abril? Qual a sua expressão? Olá, ouvintes da Real FM, olá Palazzi, satisfação estar aqui novamente. O dia 21 de abril ele é um feriado nacional criado pelo governo federal em 1965, onde se comemora o Dia de Tiradentes, que é o Joaquim José da Silva Xavier. Curioso que nesse caso, comemora-se o dia da morte de Tiradentes. Tiradentes, como todos sabem, foi um dos líderes de um movimento chamado de Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, e hoje é considerado um herói nacional. Tiradentes nasceu em Minas Gerais. Na época, Minas Gerais era chamada de Capitania de Minas Gerais e foi batizado em 1746 na fazenda de Pombal, em um local chamado Rio das Mortes, que é bem próximo ali da cidade de São João del Rei. Hoje, o lugar, onde ele nasceu pertence ao município de Ritápolis. Então, ao contrário do que muita gente acha, ele não nasceu em Ouro Preto, Ele veio para cá depois para trabalhar. E ele recebeu esse apelido porque, além de ter sido um agitador político, tropeiro, minerador, comerciante, ele praticou também a atividade de dentista amador. Mas a sua profissão final foi aqui em Ouro Preto, na época chamava Vila Rica, como militar, onde ele ocupava a posição de alferes, que seria hoje parecido com a posição de tenente. E como militar, Tiradentes conseguiu reunir algumas posses importantes. Ele chegou a ter algumas jazidas de ouro, ele teve escravos, e ele pôde também manter contato com várias pessoas importantes na capitania de Minas Gerais. E aconteceu que aqui em Minas Gerais, a partir de mais ou menos 1760, começou a diminuir a produção de ouro. Portugal não queria saber disso, Achava que as minas eram infinitas e que queria continuar recebendo ouro em grandes quantidades. O trato era que os mineradores tinham a obrigação de passar 1/5 do ouro produzido para Portugal, ou seja, mais ou menos 20% do que era produzido nas minas. E enquanto se produzia muito ouro, o 1/5 era pago sem problema e Portugal estava até aparentemente satisfeito com o que recebia da colônia. Mas depois que o ouro foi ficando mais escasso e o 1/5 também diminuiu de quantidade, já que era uma porcentagem do que era produzido, Portugal, talvez achando que estava sendo roubado pelos mineradores, criou uma nova regra. Fixou uma quantidade mínima de ouro a ser paga por ano pelo conjunto da capitania, que era de 100 arrobas. Arroba é uma medida que era utilizada na época, que seria equivalente hoje a mais ou menos 1.500 quilos de ouro, que era a quantidade então, de ouro que aqui Minas Gerais teria que mandar para Portugal por ano. Caso Portugal não recebesse esse mínimo, poderia realizar uma ação chamada de derrama, que seria um tipo de contribuição coletiva de todos os moradores da capitania, sendo mineradores ou não. Então eles tinham que contribuir com alguma coisa, com terras, com bens, para cobrir os prejuízos do rei. Até por volta de 1766, os proprietários das minas conseguiram pagar 100 arrobas, mas depois disso o ouro foi ficando cada vez mais escasso e não foi possível cumprir as metas. Assim, as dívidas com Portugal começaram a se acumular ano a ano. E o medo da derrama, que ainda não tinha sido aplicada nenhuma vez, começou a aumentar. Já que se a derrama realmente fosse aplicada, a maioria dos mineradores certamente iria à falência. Com essa situação de risco de falência dos seus negócios, os mineradores começaram a tramar uma forma de se libertarem das garras de Portugal, através de um movimento de separação que posteriormente foi nomeado de Inconfidência Mineira. Bom, nosso ouvinte curioso normalmente sabe da Inconfidência Mineira como a comemoração, 21 de abril, a cidade é fechada, mas e a Inconfidência Mineira? O que foi exatamente? Bom, a Inconfidência Mineira, então, ela foi um nome dado a esse movimento que ficou mais forte, principalmente entre 1788 e 1789, realizado por esse grupo de produtores de ouro, os mineradores, que
que estava insatisfeito com os impostos cobrados por Portugal e principalmente pelo medo da temida derrama, que certamente levaria a grande maioria deles, se não todos, à falência dos seus negócios na capitania de Minas Gerais. Interessante a gente falar que o termo inconfidente foi dado não pelos mineradores que estavam conspirando contra o governo, mas sim pelo próprio governo, uma vez que inconfidente significa pessoas que não são dignas de confiança, são traidores, são desleais. Entre os inconfidentes mais famosos, a gente pode citar, além do próprio Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Padre Rolim. Mas é importante saber que os inconfidentes, eles foram muitos. Um número muito maior, inclusive, dos 12 famosos que a gente aprende na escola. Esses mineradores, que eram as pessoas mais ricas e influentes de Minas Gerais, como produtores rurais, intelectuais, pessoas ligadas ao governo, padres, militares, então, começaram a se reunir para bolar um plano de libertação das Minas Gerais e Rio de Janeiro do domínio de Portugal, para assim eles ficarem livres dos impostos devidos e ainda de repente, futuramente, lucrar como líderes de um novo país, por que não? E o objetivo principal era esse, libertar Minas e Rio. Não era libertar toda a colônia brasileira, ou seja, libertar a nação. O conceito de Brasil como nação, gente, ainda não havia sido formado. E curioso assim, que se tivesse dado certo, o movimento, talvez hoje a gente tivesse um outro país separado do Brasil, formado ali mais ou menos pela região que é Minas Gerais e Rio de Janeiro hoje. E aí eu fico imaginando assim, que nas conversas dos inconfidentes haviam planos para saber quem seriam os líderes do país, formado, como seria, por exemplo, o hino, essas coisas. E eles chegaram inclusive a criar a bandeira da nova república na época, que é exatamente a mesma bandeira do atual estado de Minas Gerais, que é o triângulo vermelho com a frase liberdade, ainda que tardia, escrita em latim. E aí, em 1789... O governador da época era o Visconde de Barbacena. Ele havia recebido ordens expressas do governo de Portugal para acabar com essa conjuração. E ele conseguiu desmantelar o movimento prendendo seus líderes. O que parece ter ajudado bastante foi a denúncia de um dos inconfidentes, o Joaquim Silvério dos Reis, que em troca do perdão de suas dívidas e outras vantagens como honras, glórias, privilégios, acabou entrando para a história como um belo de um dedo duro, ou como o pessoal fala hoje em dia, um X9. Enfim, todo mundo foi preso e foram todos enviados para o julgamento no Rio de Janeiro, exceto Cláudio Manuel da Costa, que acabou morrendo no lugar onde ele estava preso, que era no porão da atual Casa dos Contos, aqui em Ouro Preto, e Tiradentes, que já estava no Rio de Janeiro quando foi preso. Após o julgamento, 12 inconfidentes foram condenados à morte, mas um dia depois foi lido um decreto da rainha Dona Maria I mudando a punição de 11 deles. E aí o que aconteceu? Desses 11, que tiveram o seu julgamento mudado, os civis foram enviados para colônias de Portugal, na África, e os religiosos foram enviados para conventos em Portugal. Apenas a pena de Tiradentes se manteve. E por quê? É difícil a gente ter uma certeza do que só porque a pena dele não mudou. Talvez por ele ser a pessoa menos nobre do grupo, talvez por ter sido o único que se manteve firme assim, em seus depoimentos, se dizendo líder daquela conjuração, ou até talvez para servir de castigo exemplar, assim, como exemplo da mão pesada de Portugal contra os traidores da coroa. Enfim, no dia 21 de abril de 1792, após 3 anos de prisão, Tiradentes foi enforcado no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi cortado em partes, o tronco foi enterrado como indigente no rio e os seus braços e pernas foram colocados no caminho entre Rio de Janeiro e Vila Rica, em pontos em que ele fazia propaganda do movimento. A cabeça foi exibida em praça pública, aqui em Vila Rica, aonde hoje temos a estátua de Tiradentes. O programa Cultura na Real faz um breve intervalo e volta já já. Você está ouvindo a coluna Cultura na Real. Nosso colunista Flaviano Souza e Silva, hoje o nosso assunto é 21 de abril.
Bom, Flaviano, e como Tiradentes se transformou de um líder de um movimento separatista que não deu certo em um herói cultuado por muitos brasileiros até hoje? Por que logo ele? Já que tivemos vários outros movimentos de libertação tão expressivos no período colonial brasileiro. Bom, Palazzi, aí a gente acaba entrando em uma questão mais política, né? A ideia de que Tiradentes é um herói hoje, né, ela não surgiu do nada. Ela foi sendo criada pelo governo brasileiro após a proclamação da República em 1889. A nova República precisava de heróis para ser legitimada e aclamada. E nada melhor que alguém em nossa história que tenha morrido pelo ideal de liberdade, né, de libertação dos domínios de Portugal, no caso. Mais ou menos 100 anos depois da sua morte, começou-se a trabalhar a imagem de Tiradentes como um herói nacional. Sua imagem, curiosamente, ela foi sendo ligada de alguma forma à imagem de Jesus Cristo, em quadros e desenhos oficiais. É muito comum a imagem de Tiradentes, a gente vê ali uma figura barbuda, às vezes de branco, né? Começou-se a escrever livros, poemas sobre ele, sobre a sua história, sobre a sua vida. Começaram a se criar filmes em exaltação à sua imagem. Deu-se o nome de Tiradentes à cidade, próxima ao local onde ele nasceu. Aquela cidade não chamava Tiradentes antes. E com todas essas ações, hoje ele é conhecido como patrono da nação brasileira. Ele é patrono das polícias de Minas Gerais. E o dia da sua morte, que é o 21 de abril, é comemorado como feriado nacional. Então, assim, Palazzi, com essas e outras ações, Joaquim José da Silva Xavier transformou-se em um herói e pouco a pouco foi caindo no gosto do nosso povo. A partir da Inconfidência Mineira, um movimento que não obteve êxito, com um trabalho de marketing muito forte por parte do governo, ele transformou-se em um exemplo de luta, coragem e liberdade. O que, do meu ponto de vista, não deixa de ser verdade. E assim como ele, tivemos outros grandes heróis em nossa história, como Zumbi dos Palmares, Antônio Conselheiro, Lampião, vários outros brasileiros que em algum momento lutaram pela melhoria da vida do povo brasileiro. Em Ouro Preto, o feriado de 21 de abril é comemorado, né, como é em todo o Brasil. Aqui geralmente acontece na Praça Tiradentes. Em alguns anos, com um forte aparato de segurança e estrutura montada, né, e em outros anos com cerimônias mais singelas, como entrega de medalhas da Inconfidência e depósito de coroa de flores na estátua do nosso Marte, como parece que vai ser agora em 2019. Muito bem, Flaviano, explicado aí para os nossos ouvintes o 21 de abril, a Inconfidência Mineira, um pouco da história do Tiradentes, que às vezes não é passada apenas nas escolas, né? A gente perde um pouco dessa linha histórica em relação ao Tiradentes, a gente agradece. E quais são as suas considerações finais a respeito desse tema? Bom, eu gostaria de agradecer, né, novamente o espaço que a Rádio Real tem dado para falarmos de cultura da nossa cidade. Agradecer você também, Palazzi, pelo trabalho que vem fazendo, né, para que esse programa vá ao ar toda sexta-feira. Aproveitar para divulgar as minhas mídias sociais, né, só procurar lá Flaviano Souza e Silva no Instagram, Facebook. E por fim, assim, na sexta passada a gente falou de Semana Santa, que esse ano acontece junto com o 21 de abril. Né? E na oportunidade eu encerrei o programa com uma música da Orquestra Ouro Preto. Hoje eu gostaria de encerrar com um trecho de um poema do livro do Romanceiro da Inconfidência, que é uma obra lindíssima da escritora Cecília Meirelles. E esse poema, no caso, ele fala exatamente das reuniões dos Inconfidentes. Então eu já deixo aqui o meu abraço no coração de todo mundo. Aproveitem bem o restante da Semana Santa e que esse ano coincide, né, com o encerramento do 21 de abril no domingo. E viva a nossa cultura! Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, brilham fardas e casacas, junto com batinas pretas, e há finas mãos pensativas, entre galões, sedas, rendas, e há grossas mãos vigorosas, de unhas fortes, duras veias, e há mãos de púlpito e altares, de evangelhos, cruzes, bênçãos, e refletem, e argumentam, falam de minas e impostos, de lavras e de fazendas. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a Inconfidência. E diz o vigário ao poeta,
Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa. E a bandeira já está viva e sobe na noite imensa. E os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda.